Como que o egg pode te ajudar na pronúncia do X? Exatamente, como que o egg e o X podem te ajudar na pronúncia do X? Bom, eu sou o Teacher André Rosa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como melhorar a pronúncia com esses dois sons, o X e o egg. Bom, só para você entender o porquê eu estou fazendo essa aula, a maioria dos alunos, normalmente, quando eles têm a palavra X ou X na palavra em inglês, eles normalmente pronunciam as palavras com Z. Executive, exotic. E na realidade, isto está errado, porque o X não tem som de Z em inglês, diferente de português. Lembrem-se, quem lembra quando lá na escola, ano passado, estudou que o X tem 5 pronúncias. Tem SS, C cedilha, SC, o próprio Z e o próprio X. Então, já em inglês é muito mais fácil. Ele tem somente 2 pronúncias. Isso mesmo, somente 2 pronúncias. A primeira delas é o X, assim como no alfabeto, tá? X, Y, Z, X. E a segunda seria o egg, Z, que eu vou explicar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir em 2 partes para ficar mais fácil para entender. Então, a primeira delas, que é o mais básico, que seria o X do alfabeto, são todas as palavras, você vai pronunciar o X com som de X toda vez que o X vier antes de uma consoante. Isso é quase uma regra geral, tem umas suas exceções. E ela está numa sílaba separada. Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Expert. Expert. Então ela está separada, a sílaba está separada, e você tem o P, tem uma consoante logo após. Então você pronuncia como o alfabeto. Expert. Agora deixa eu falar uma outra palavra, o fix. Fácil. Teacher termina com X, então você vai ter o X. Perfeito. Agora, se você colocar o ING ou o ED, ele vai continuar com o som de X, apesar de ter uma vogal na frente. Então, fixing or fixed. Relaxing. So, relax, termina em X. Relaxing, ING. Relaxed, ED. Então, entendeu? Muito simples. Então, se você tem uma consoante depois do X, então você vai continuar com a pronúncia do X. Agora, vamos ver com o egg, que é uma tática que eu utilizo só para que as pessoas possam lembrar como você pronunciar. Então, egg. Vou dar um exemplo aqui. Oh, example. Example. Então, olha o som de G e Z que tem. Example. Então, essa é a tática. E a segunda dica, a maioria das vezes ele está antes de uma vogal. Isto mesmo, então ele está antes de uma vogal. Então, por exemplo, example, examine. Para os profissionais, executive, exotic, exit. Então, todas essas palavras, elas têm, sim, uma vogal antes do X. Então, ela tem a pronúncia do G ou do egg, que seria o GZ. Tá ok? Perfeito? Simples assim. Então, são 2 coisas que você tem que lembrar. Se o X estiver antes de uma consoante, ele tem som de X. E se ele estiver antes de uma vogal, ele tem som de egg. Ok? Lembrem-se, se o H for silencioso, silent H, tipo exhibition, apesar de ter o H, ele não produz o som, então ele pega a vogal I, exhibition. Então seria isso por hoje. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui as suas dúvidas sobre pronúncia aqui embaixo, as palavras que você mais tem dúvida, se você não tem muita certeza como você pronuncia, o que você poderia fazer para melhorar, deixa seus comentários aqui, eu vou fazer de tudo para fazer um vídeo ou escrever um post sobre essa parte de pronúncia. Outra coisa, se você quiser saber mais sobre pronúncia, nesse próximo mês eu estarei realizando o Accent Reduction Week, que vai ser um evento onde vou dar 4 aulas totalmente grátis e totalmente online sobre como melhorar a sua pronúncia. Afinal, quem melhora a pronúncia se comunica melhor e também quem melhora a pronúncia consegue ouvir melhor, então você melhora o listening também. Então dá um pulinho lá, faz a reserva e daí eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, ok? So, I'll see you in our next videos. Bye!